Boa noite, Fernando. Boa noite. Queria que você falasse sobre esse resultado, essa vitória. O time volta a vencer depois de 4 jogos. Queria que você falasse sobre o desempenho da equipe, mais especificamente sobre desempenho ofensivo. Como que você acha que a tua equipe se comportou quando teve a bola no campo de ataque? Se foi do jeito que você imaginava, se sentiu alguma dificuldade? Queria que você fizesse uma análise, por gentileza. Então, primeiro, boa noite. Do jogo, a análise do jogo, a equipe foi muito bem. O resultado não traduz o que foi a partida. Eles tiveram uma ou duas chances, que o Volpi foi bem, mas a gente teve um volume muito grande de finalizações. E o Fernando Miguel também teve muito bem na partida. Do desempenho do time no ataque, eu gostei. Eu só não gostei, como todo torcedor não gostou, do baixo aproveitamento das chances criadas. Nesse sentido, a gente poderia ter feito um placar bem maior, 3-0, 3-1 ou 4-1, contaria melhor a história do jogo do que 1-0. Fernando, aqui à sua direita, como você falou, é difícil falar que o São Paulo não jogou bem, né? Principalmente no primeiro tempo, e há pouco o Luxemburgo deu coletiva falando que talvez o desempenho do São Paulo não tivesse sido tão bom, mas mereceu vencer. Queria que você fizesse mais uma análise em relação a isso e por que tanta dificuldade para conseguir matar o jogo? Falta perna em relação fisicamente? Falta calma para concluir a jogada? O que falta, Diniz? Perna absolutamente não falta, porque perdemos várias chances também no primeiro tempo, no começo do jogo. Talvez um pouquinho de calma, pode ser por aí, mas é difícil você precisar o que falta. É muito complexo, não dá para afirmar, fazer uma afirmação categórica do que falta. O importante foi que o time conseguiu criar bastante e ofereceu poucas chances ao Vasco. A gente não ofereceu quase nada de chances a eles. E as poucas que eles tiveram, tem o nosso goleiro lá que conseguiu hoje atuar bem para permitir que a gente conseguisse vencer. Diniz, boa noite. Eu queria que no começo da transmissão hoje, no jogo, deu para ver que você cumprimentou o Luxemburgo, até deu um beijo na mão dele. Não sei se você falou alguma coisa relacionada ao problema médico que ele passou recentemente, se pudesse reproduzir uma imagem bonita que apareceu ali. E uma segunda pergunta, sobre essa questão da produção ofensiva, né, que sempre vai sendo questionado porque os números do ano do São Paulo não são bons. Você acha que tem um fator de confiança ali, talvez, na frente do gol ali para os seus jogadores, que nos momentos de decidir a partida não estão conseguindo resolver? Não, essa pergunta ela é fácil de fazer e difícil de responder. Não dá para você responder, vocês vão perguntar, continuar perguntando e a resposta vai ser a mesma. O fator, você saber por quê, se a gente soubesse, eu já tinha resolvido o problema. E pode ser inúmeras coisas. E isso é uma casualidade também. É difícil você precisar, porque o importante que eu acho no jogo de hoje foi a condição. O time foi muito agressivo, do começo ao final do jogo. O primeiro tempo talvez tivesse um pouco mais, a gente teve talvez um pouco mais de volume e não sofreu quase nada. Mas como o Vasco estava perdendo de 1-0, começou a deixar alguns jogadores lá na frente que não voltava, mas a gente teve mais chances ainda de marcar gols no segundo tempo. Mas é muito difícil responder porque a equipe não conseguiu ou não está conseguindo fazer placares mais elásticos. É continuar trabalhando e uma coisa a gente tem que parabenizar porque criou muita chance hoje, foi muito eficiente no sentido de criar as chances. Criou pelos dois lados, por dentro, chute de fora da área, tivemos muita bola parada a favor. Continuar com essa produção e procurar nos próximos jogos concluir com mais exatidão. Em relação ao Luxemburgo, um dos grandes treinadores do nosso futebol, foi meu treinador por 2 ocasiões, tive a felicidade de trabalhar com ele no momento mágico aí da carreira dele, nos anos 90, no Palmeiras e no Corinthians. E quando passa por qualquer coisa desse tipo, quando a gente já ouve a palavra, a gente já assusta, né? Então a gente fica torcendo para que tudo corra bem. Foi só um gesto de carinho e um pouco também de agradecimento de um dia ter trabalhado com ele. Diniz, hoje com a vitória, o São Paulo praticamente ficou muito perto de garantir matematicamente a vaga na Libertadores do ano que vem. Ao mesmo tempo que você tenta acertar o time ainda nesse Campeonato Brasileiro, você já começa também a planejar 2020? O mais importante para mim nesse momento é terminar o ano bem. A gente tem 9 dias aí praticamente para terminar a temporada. Então é focar nesses 3 jogos que faltam para a gente conseguir terminar o campeonato da maneira que a gente deseja. Diniz, eu queria fugir um pouco da partida.
Hernanes e Pato são dois jogadores que poderiam melhorar bastante essa produção ofensiva. São jogadores refinados tecnicamente. Receberam oportunidades com você e não agradaram. Obviamente que se eles não estão entregando, é por isso que não estão sendo utilizados. A pergunta é, por que não estão entregando? O que está acontecendo? Quais são as justificativas para que esses dois atletas não sejam tão utilizados por você? Outra pergunta fácil de fazer e difícil de responder, porque são dois jogadores de talentos, são talentos indiscutíveis. A gente pode falar um pouco do Hernanes, um de cada vez, talvez pelo tempo que ele ficou na China, não sei se ele jogou a temporada toda, chegou aqui, teve uma série de lesões, e quando eu cheguei ele está se recuperando. E graças a Deus o Hernanes parou de sentir incômodos físicos, está conseguindo treinar, e a gente espera que a qualquer momento ele consiga readquirir aquela forma dele de 2017. Só que é um cara que ajuda em todos os sentidos. É um homem muito diferenciado, é uma das maiores referências que a gente tem no elenco, e é o jogador mais identificado com o clube que a gente tem no elenco. E ele tem ajudado muito o Hernanes. Tem sido compreensivo, e eu também, com o momento dele, ele com o momento do time. Então a nossa sintonia está muito boa. É um cara que agrega demais e nos ajuda constantemente. Em relação ao Pato, já falei, depois do jogo do Santos, fizeram a mesma pergunta. Talvez tem mais 3 jogos, talvez essa pergunta ela vai ser repetida. Mas eu não tenho nenhum problema, eu repito o que eu acho. Acho que é um talento raro do futebol. E nas partidas que ele jogou com a gente, ele não conseguiu render, mas isso não quer dizer que no futuro ele não vai render. A gente espera que a gente consiga ter o Pato da maneira que a gente enxerga o potencial dele. É um jogador brilhante e é uma pessoa também que tem ajudado bastante, tem treinado constantemente. E a qualquer momento, na hora que o Pato conseguir render o que ele pode, a gente vai ter talvez o melhor atacante do futebol brasileiro jogando. Diniz, ontem o Volpi conversou com a gente e disse que você é o melhor treinador da carreira dele. Disse que uma vitória hoje seria importante também para você, para dar um pouquinho mais de tranquilidade para o teu trabalho, que, segundo ele, é muito bom. E é um discurso que praticamente todos os jogadores que conversam com a imprensa têm adotado, né? Sempre de te dar muita força, de levantar a sua bola. Eu queria saber a que você atribui isso, se você acompanha esse tipo de declaração e como você recebe. Eu recebo com muita alegria e já falei várias vezes, vou repetir, o meu trabalho ele é muito direcionado para os jogadores, para fazer o melhor para os jogadores, para eles poderem crescer como atletas e como indivíduos. E com isso eu acho que é a melhor forma deles retribuírem para quem de fato faz o futebol acontecer, que é o torcedor. Então o meu foco era o jogador, para ele poder produzir. E de fato eu gosto dos jogadores, mas gosto de verdade, gosto de que eles consigam se desenvolver. E a análise do jogador, para mim, ela é a análise mais saudável que tem no mundo do futebol. Porque quem está fora, em relação a mim, e nunca trabalhou comigo, não sabe absolutamente nada do meu trabalho e nem quem eu sou. Mas os jogadores, eles sabem do meu trabalho e também sabem quem eu sou. Então, de fato, é o que mais importa para mim, é a opinião dos jogadores. Se eles estão achando que o negócio está legal, estão gostando, é que o caminho está sendo percorrido de uma maneira muito positiva. Diniz, vou sair um pouquinho do assunto do jogo. O Flamengo teve muito sucesso nessa temporada e conquistou 2 títulos no último fim de semana. E muito se discute, né, sobre o trabalho do Jesus, o quanto que ele acrescenta para o futebol brasileiro. Na sua opinião, que aprendizados que é possível tirar desse trabalho do Flamengo? Que dá para tirar algumas lições do trabalho do Jesus? Dá para tirar lições sempre. Eu acho que não só o Jesus, mas trabalho. Existe uma mistura muito grande de trabalho e resultado. Hoje está se falando pouco do Sampaoli, só para falar dos 2 estrangeiros. E se você considerar tudo que está envolvido no futebol, qual o trabalho que é melhor? É o do Sampaoli ou do Jesus, para falar só dos 2? Taticamente, o Santos tem variações fantásticas de jogo. Muda o sistema durante a partida, mas como o resultado não vem, se o Sampaoli estivesse ganhando, aí na ponta da tabela, estaria se falando do Sampaoli. Então, o trabalho, para mim, tem uma diferença do resultado e do trabalho. Então, o trabalho do Jesus ele é muito bom, como o do Sampaoli é bom, como o do Mano é bom, uma vertente diferente, como o do Vanderlei, do Vasco, está sendo ótimo. Só imaginar como que ele pegou o Vasco e com as dificuldades que ele teve. Então, isso é falar de trabalho. De falar dos resultados, os resultados do Flamengo são os melhores, por uma série de razões. Mas tem outros grandes trabalhos também.
Isso. Agora, isso não quer dizer que o trabalho não tem que ser valorizado. É valorizado. Porque o cara é um bom treinador. É muito bom, Jesus. Não é só bom, ele é muito bom. E não tem, o futebol hoje está globalizado. Tem que ter treinadores estrangeiros aqui que são muito bem-vindos. Ele tem acrescentado, assim como o Sampaoli tem acrescentado, como outros, como o Osório veio aqui no São Paulo e acrescentou também. São treinadores de ponta e todos eles que vierem aqui, que tenham qualidade, vão acrescentar para nós. Diniz, boa noite. O Daniel Alves falou da importância de tentar blindar os jogadores em relação à questão política do clube, que está efervescente e isso pode acabar atrapalhando no rendimento dos jogadores. Como fazer isso e como que você vê essa possibilidade do Raí, que tem contrato só até o fim do ano, sair de São Paulo? Para mim é uma pergunta em relação ao Raí que eu não surpresa, não estou sabendo absolutamente nada disso. O que eu posso falar da minha relação com o Raí é ótimo. É um grande campeão, outra figura imensamente identificada com o clube, um ídolo de todo torcedor tricolor e é uma pessoa que nos ajuda diariamente, constantemente. Então, o que eu tenho para falar do Raí é isso. Eu tenho uma relação extremamente positiva com ele. Em relação ao que o Daniel falou dos fatores políticos, eu acho que a gente internamente se blinda trabalhando constantemente, melhorando o jogador e é isso que a gente tem feito.